E aí, pessoal, como é que foi a semana? Como é que estão as coisas? Hein, turma? Estão me ouvindo? Boa noite, Malu. Ai, que bom que tá me ouvindo. Meu áudio resolveu. Que bom. Boa noite, meu bem. Uai, vamos ler, né? Vivendo um dia após o outro. Isso. Que bom. Como é que vocês estão vendo tudo aí? Teve mudanças no cenário? Vocês viram? Saber a opinião de vocês enquanto o pessoal vai chegando. São 7:02 ainda. E aí, como é que vocês estão vendo o cenário? O que vocês estão vendo? Ué, Malu, na minha opinião, é, tá voltando aos poucos, né? Pelo menos, assim, no meu trabalho, as coisas já têm tido muita mudança. É, já voltaram um atendimento que eu trabalho no Hospital Mater Teresa. Lá, essa semana, já está normalizando as coisas, porque está Hum. muito parado. Aí resolveram abrir praticamente todos os setores. Então tá voltando ao normal lá agora. O que mais? O que vocês estão vendo aí? Como é que vocês estão vendo a situação? Hein, meninas? Como vocês todos estão vendo? Como é que vocês estão percebendo aí esse cenário? Tá tendo mudanças para vocês? Não tá tendo? Como é que tá isso aí? Como é que vocês estão vendo? Piorou, melhorou? Não teve diferença? A colega falou que no trabalho dela deu uma melhorada. E aí? Lembrando que quem quiser participar também pelo WhatsApp pode participar, tá? Quem quiser encaminhar, né? Às vezes não quer participar assim pelo áudio, pode encaminhar pelo WhatsApp também, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Não. Hein, turma? Malu, Como é que tá aí? Malu, Pode falar? os meninos da nutrição, primeiro período, tá pedindo pra você aceitar eles. Não tem ninguém para eu admitir no momento, não. E aí, turma? Ninguém está percebendo nada do momento? Tá ok. Ok, Lívia, entendi, recebi sua mensagem, tá? Obrigada. Em turma, não? Você fala de quê, Malu? Não entendi sua pergunta.
Eu perguntei como é que vocês estão percebendo essa última semana. Quais as alterações que vocês viram no cenário? Porque, peraí que tem mais colegas participando aqui. Porque vocês viram, né, que uma adaptação, questões políticas, econômicas, ok? O que mais que vocês estão vendo aí que está de mudança? Vocês estão vendo alguma mudança no Eu acho que agora corona? as pessoas estão começando a sair mais de casa, tá perdendo mais o medo. Uhum. E, na minha opinião, isso não é bom. O que vocês acham? Eu não sei também se é por causa do benefício que eles estão saindo para pegar, né? Tem muita gente na porta do banco. Eu acho que para eles receberem, né? Tem mais gente na rua do que os dias para trás. Mais do que justo, né? Desde que com muita consciência. Só que vocês têm notado como é que esse tá final de semana que teve o feriado, na Avenida Cristiano Machado estava tendo até congestionamento, o pessoal saindo, mesmo o pessoal falando para não ir para nada. Mas isso é uma questão delicada, porque eu tenho percebido algumas diferenças e isso está me preocupando bastante. Eu vejo que está um movimento muito grande, né? Muito trágico em relação ao norte. E eu estou percebendo que o negócio não está bonito. Para você ter ideia, onde eu trabalho, só pode entrar de máscara. As pessoas vêm falar, olha, só pode entrar de máscara. Ela tira a máscara da bolsa e veste só para entrar, sai e tira de novo. E é tipo assim, acha que só tem que usar quando vai entrar em algum local. Fora isso, não usa. Acho desnecessário. Gente, é o que eu acho, é o que eu falo. O mais difícil que a gente tem chama-se o educar, né? É o ensinar. Isso que é o mais difícil na sociedade. Então, quando a gente entra nesse processo de educar, de ensinar, e que as pessoas tomam consciência, quando a gente consegue que o ser humano compreenda a razão das coisas, a gente ganha tudo. Agora, enquanto ele não consegue compreender, né? Uma semana para trás aí, quando eu fui fazer uma compra, né? E aí eu virei para uma pessoa, né? Que estava no local. Aí a pessoa estava com a máscara daquele jeito, né? Que vocês imaginam, né? Com a máscara meio assim. Aí eu virei e falei assim, a pessoa veio para me atender, né? Com a máscara daquele jeito, né? Aí eu virei e falei para a pessoa assim, não, eu quero que o outro me atenda porque você não tá com a máscara. Aí a pessoa, não, eu estou com a máscara, sim. Eu falei, não, você não está com a máscara correta, então eu quero que a outra pessoa me atenda. Aí ele ficou todo incomodado, como se eu tivesse ofendido, sabe? E eu falei com toda a educação do mundo, né? E depois, antes de eu ir embora, eu ainda fui até o gerente, ainda virei e falei assim, o gerente não estava, eu procurei a pessoa responsável, e ainda virei e falei assim, olha, você tem que procurar dar um treinamento, porque as pessoas não estão sabendo usar máscara. E eles acham que quando a gente fala, nós ainda estamos errados. Então, por quê? Eu acho que isso que é importante a gente educar. Agora, a partir do momento que a gente educa, que a gente ensina e a pessoa não quer aprender, aí a gente, né, passa para as outras atitudes, né? Então, pessoal, a gente já são 7h10 já, a gente está aí só na introdução, enquanto o pessoal vai chegando e vai se acomodando, a gente faz uma introdução, uma abertura. Então, vamos começar agora, né? Eu vou fazer um breve comentário sobre as avaliações. Eu espero que todos tenham ficado satisfeitos com os resultados, porque os resultados foram, acho que, satisfatórios para todos, né? Eu tentei ser o mais tranquila possível
nas avaliações de todos. Certo? E alguém ficou com alguma dúvida em relação a alguma pergunta, algum tópico, algum ponto que queira esclarecer? Nós já fizemos, né? Fizemos os comentários, esclarecemos na aula passada, mas porventura ainda ficou algum tópico que vocês queiram discutir ou comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Tranquilo. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Então, tá bom. Então, nós vamos seguir um pouquinho, né? Antes da gente conversar aqui, vou passar para vocês um ponto importante. Não, nessa aqui não. Peraí, só um minuto. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Vocês estão vendo aqui agora? Pontuação, segunda etapa? Isso. Nós vamos falar agora, primeiramente, né? Que hoje a gente começa... Tem alguém com o som aberto, por favor. A gente começa hoje, tá? A nossa segunda etapa, tá? Então, nós vamos conversar, primeiramente, das nossas atividades. O que serão essas atividades? Nós vamos ter a primeira de 400 pontos e nós vamos ter a segunda, que vai ser de 1.100 pontos, mais... Só um pouquinho, deixa eu só admitir mais a colega aqui. Mais participação das aulas. O que seria essa participação das aulas? Essa participação... seria... Só um minutinho, deixa eu pegar. Então, gente, ó, aqui, ó, então vai ficar 400 pontos, uma atividade que eu já vou passar para vocês hoje, tá? E 1.100 numa outra que eu vou passar para vocês na semana que vem, juntamente com essa participação das aulas. O que seria essa participação das aulas? Seria comentários que vocês fazem, esclarecimentos, debates. Ah, Malu, mas a minha internet caiu. Não tem problema, você participa pelo WhatsApp, você envia dúvida, você faz comentário, tá? Mas dia tal e dia tal eu não pude participar. Essa participação, gente, das aulas aqui, são as aulas da segunda etapa. Se não me engano aqui, olha, deixa eu pegar meu calendário aqui, só um minutinho. Nós vamos ter, ó, hoje, dia 5, dia 12, 19 e 26. Então, nós vamos ter, 1, 2, 3, 4 aulas em maio, tá? Em junho, nós vamos ter 1, 2 aulas, ao todo são, hoje, 1, 2, 3, 4, 5 aulas que nós teremos, mais uma revisão. Então, ao todo são 6 aulas. 5 aulas e uma revisão, totalizando 6. Aí, nós chegamos na data do dia 16, que já é a nossa avaliação. Se eu não estou enganada, se alguém tiver um calendário aí, conta comigo. 3,
4, 5, 6. Isso mesmo. Tá? Só admitir a colega aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão? Ô, Malu, como é que você vai avaliar essa participação? Essa participação, só de você já estar frequente, já estar aqui na aula, já é uma participação. Ah, tá, entendi. Tá? Só de você já estar aqui já é uma participação. Aí vamos imaginar, quem é que está falando que eu estou aqui, eu perco, só vejo o M. É o Marlon. Ô, Marlon, vamos imaginar que você vira um dia e fala para mim assim, Malu, eu não tô sem internet no dia, mas eu tenho como, não dá para acompanhar a aula, mas eu tenho como te encaminhar uma mensagem. É uma participação, entendeu? Ah, no dia tal eu não pude participar, mas nas 6 aulas seguintes que a gente teve, você não conseguiu participar em 4, em 5, em 3? Entendeu, Marlon? Ah, não, entendi. Obrigado. Tá? Alguma dúvida, gente? Sugestões? Então, quer dizer que a presença já é a participação. Não é que a presença é uma participação, mas ela já conta como uma participação. Mas você fazer uma pergunta, você debater, tudo é uma participação. Você mandar uma mensagem, porque tem pessoas que às vezes não gostam de participar, né, online. Elas preferem participar pela mensagem. Então, muitas pessoas participam pelo Zap comigo. É uma participação. Às vezes você só está na aula, também é uma participação. Tudo que seja uma manifestação sua é uma participação. Ok? Ok. Agora, eu já tenho uma ideia, tá? Mas eu gostaria de sugestões de vocês para a atividade 2. Vocês gostaram da atividade de PowerPoint? Vocês gostam? Como é que vocês pensam da atividade? Porque eu já tenho um desenho para passar para vocês. Mas eu queria saber se tem alguma sugestão. Malu, na minha opinião, o trabalho foi muito bom para fazer equipe, mas na participação, por exemplo, no meu dia, o dia que foi para apresentar, eu não consegui falar, não conseguia mandar nada, então, assim, ficou muito ruim a gente participar, porque não é todos os dias que a gente consegue entrar na aula e consegue falar. Então, essa parte que eu achei ruim, mas o trabalho em grupo para mim, foi eficiente. Ah, tá. Então, se vocês fizerem um PowerPoint, por exemplo, e não tiverem que apresentar, fica bom. Malu. Oi. Eu compartilho isso que a colega falou aí também, porque justo no dia, com esse negócio do grupo de risco do Covid, saiu, sabe? Não é que saiu, né? Uma funcionária que trabalha comigo teve que ficar em casa, sabe? Aí o serviço ficou todo para mim. Foi justo nesse dia de apresentar. Eu consegui chegar em casa quase 9 horas, não consegui entrar na internet. Tipo, eu fiz o trabalho com os meninos, mas eu não consegui falar nada. Não consegui, sabe, assistir a aula no dia. Aí eu nem sei se eu fui pontuada, inclusive. Até te mandei um WhatsApp, mas aí não sei se você não visualizou o que é. Mas, assim, eu acho que talvez para apresentar, realmente, eu não sei não. Tá, então, não, eu tentei pontuar todo mundo. Então, eu estou pegando o feedback de vocês, que para mim ele é valioso demais. Então, o PowerPoint que vocês constroem em grupo, ele é uma coisa positiva, mas a apresentação, por N variáveis, a gente não mantém, é isso? Isso. Ô, Malu. Isso. Diga. O Andy falando. Foi questão até da gente também. O que acontece? Tipo, a gente já sabe mais ou menos como apresentar em PowerPoint e tal.
Só que a gente meio que entendeu errado, a gente imaginou que, tipo, que era pra gente fazer uns slides com, tipo, mais conteúdos, porque você fosse dar uma sessão pra gente explicar. Então a gente falou, não, já que nós somos 6 pessoas, tipo, eu acho que duas páginas ainda é pouco para explicar, e acabou que a gente fez muito conteúdo, mas é porque a gente meio que confundiu na hora de explicar, a gente não imaginaria que seria como foi. Aí, enfim, aí foi por isso que nossos slides ficaram todos enormes. Não, tranquilo. Manu, Então, eu Manu, vou manter o que eu... Oi, pode falar? olha, eu tenho uma sugestão. Quando você for Diga. passar um trabalho, você posta as regras, as orientações que você vai fazer, que você vai exigir, que você vai avaliar. Porque no meu grupo em especial, nós reunimos sexta, sábado, aí você deu um feedback que o trabalho estava grande, aí sendo que não foi orientado o máximo de slide, completando o que os meninos falaram, passamos segunda e terça fazendo edição do trabalho. Chegou na hora da apresentação, não usamos nenhum. Depende. Às vezes, gente, trabalho em grupo, às vezes as coisas chegam um pouco, né? Às vezes distorcidas, né? Eu percebo. Mas por mais que eu tento, às vezes, passar as informações, e às vezes coloco as informações e passo as instruções na aula, e as aulas são até gravadas, né? Eu vou tentar ser mais, detalhar mais ainda, tá? Podem ficar tranquilos. Eu acho que se você colocar, por exemplo, mínimo de quantas páginas e máximo de quantas páginas, formalizando isso por escrito, já não vai ter erro nenhum. Todo mundo segue. Informação. Não, A dúvida de algumas pessoas foi o tempo. Não, eu entendi, mas eu estou te dando uma sugestão para você se organizar, para você evitar tipo de retrabalho, colocar isso. Vou fazer o trabalho X, é dessa forma, quantidade de pessoas, mínimo, máximo. Aí a gente consegue seguir um roteiro, porque a falta do roteiro só fala, cada um escreve de um jeito, e na hora que for para... E aí, gente, como que é para fazer? Um fala de um jeito, outro fala de outro, acaba não seguindo a norma. Ok, eu recebi o feedback aqui. Para uns eu fui muito claro, né? Então, assim, pode deixar, Paulo, que eu vou detalhar mais ainda. Calma, porque para uns eu fui bastante específica, mas eu vou detalhar mais ainda, tá? Sim. Pode ficar tranquilo. Você faz um arquivozinho simples, manda para os líderes, acabou, não vai ter erro nenhum. E uma outra coisa que eu também queria falar é o seguinte, que você ficou de dar o feedback das apresentações e acabou, nenhum dos grupos receberam. Sim, não, claro. Nós podemos fazer. Hoje eu estou perguntando das provas, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas, se está tudo ok. Quanto aos trabalhos, nós podemos fechá-los perfeitamente, não é problema nenhum, não. No segundo horário, após o intervalo, a gente pode retornar e eu dou o feedback para vocês. Eu vou localizar onde que eles estão aqui. No intervalo, eu localizo as anotações e aí eu já dou. Deixa eu ver se está aqui fácil ou se não está. Deixa eu verificar aqui. Dependendo, eu dou agora. Tá. Não, eu acho que é melhor eu dar separado mesmo para os grupos. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser individual. Eu não acho que é interessante eu falar aqui gravando, não. Tá? Aí alguém do grupo pode me ligar e eu dou o feedback individual, sem problema nenhum, tá? Porque eu acho que é uma coisa para agregar vocês, tá bom? É só alguém do grupo me ligar que eu dou o feedback para vocês, tá? Isso aí não é problema, não. Isso aí é coisa tranquila. Alguma dúvida, então, gente? Então, eu vou passar a instrução mais clara ainda, tá? Como algumas pessoas me deram retorno aqui, não tiveram nenhuma dúvida, mas um ou outro colega aqui pode ter tido. Então, eu vou colocar mais detalhes ainda, para poder tentar atender todo mundo, tá? Podemos seguir, então, agora com o conteúdo? Sim.
Então, vamos lá. Deixa eu só separar aqui embaixo. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Pessoal, vocês deram uma lida na book? No capítulo 7 e 8, como eu já tinha pedido lá na sala de aula? Sim. 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 Alguém teve alguma dúvida no capítulo 7 e 8 da book, que nós já falamos? Por que que eu estou perguntando? É porque ele, no livro da Croton, ele retoma um pouquinho na página 169. Ele volta um pouquinho aqui com a questão do comportamento. Ele entra um pouquinho com a questão de behaviorismo, e a gente entra também com o início da book, que é a questão da psicanálise, que a gente já estudou. E o capítulo 23 também, dos transtornos mentais, que a gente ficou de retomar mais no finalzinho da segunda etapa, que é esse ponto. Alguém tem alguma dúvida do capítulo 7 e 8 da book? Você puder fazer uma revisão, seria bom. É? Então tá, vou abrir aqui. Deixa eu localizar aqui, então. Aqui ele tá aqui, para passar para vocês. Buscar nos meus documentos aqui. Só um minutinho. Achei. Então, vamos lá, então. Paulo, tá aí? Sim, tô sim. Paulo? Tô. Você fez um comentário numa aula, já deve ter umas 4 aulas, sobre este capítulo. Tá? Que você tinha gostado do livro da book. Eu acho que quando eu comecei ele na sala de aula, você não estava. Não sei se você se recorda. Só para dizer que a gente está retomando. Tá bom? E ele está no livro da Croton também. Uhum. Então, vocês estão vendo a tela aí? Você é da nutrição, não é, Paulo? Sim. Isso. Então, vamos retomar, pessoal. Quem tinha pedido para a gente fazer uma revisão de novo? Rosaldino. Isso. Então, dá uma olhada. Deixa eu só tirar aqui, porque tem uma colega para admitir aqui. Espera só um minutinho. Ok. Deixa eu só admitir a colega aqui.
Então, retomando. Então, gente, o que seria essa psicologia do desenvolvimento? O que seria isso? Então, lembrando, primeiramente, né, quando a gente fala nessa psicologia, a gente tem que lembrar primeiro que a gente não pode deixar de falar em desenvolvimento sem citar Piaget. Quem foi Piaget? Piaget, ele teve um destaque, né? É um psicólogo e biólogo, e com um destaque pelas suas pesquisas e pelo rigor científico de suas práticas e sua teoria. E importante também no campo da educação. Então, ele produziu muitos trabalhos na teoria do desenvolvimento humano. Tá? Quando a gente fala nessa questão do desenvolvimento, a gente tem que lembrar que o ser humano ele está desenvolvendo por um ser maior. Quando eu digo maior, querendo falar que a gente não desenvolve num aspecto sozinho, a gente desenvolve em um aspecto assim que faz parte de várias questões. Por exemplo, faz parte de quê? Faz parte de uma questão física? Faz. Faz parte de uma questão afetiva? Faz parte de uma questão social? Todas essas partes compõem o nosso desenvolvimento. Vocês já viram aquela pessoa que às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa ela é muito bacana, mas ela tem uma questão que ela é toda, como é que eu digo? Não sei, tem um lado social dela, essa pessoa não sai, essa pessoa não tem relação, é estranho. Vocês conhecem alguém assim? Que a pessoa é toda certinha, mas que não tem o social? Conhecem alguém assim? Sim. Sim. Ou tem também aquela pessoa que você fala, nossa, gente, mas ela é muito bacana. Mas, não, gente, mas ela podia tanto fazer uma dieta. Ela é tão simpática, uma pessoa inteligente, extrovertida, mas eu acho que ela podia, se ela perdesse uns 5 centímetros de medida, eu acho que ela ia ficar tão assim de bem com o mundo. Aí a gente entra no físico. Ou então você pensa, olha, é uma pessoa tão de bem com a vida, mas tem hora que ela fala tanta besteira. Se ela estudasse um pouquinho, não sei, se ela abrisse a mente, então são questões do desenvolvimento, tá? Que a gente tem que pensar. Quando a gente fala essa questão do desenvolvimento humano, a gente tem que se lembrar que ele é muito mais do que um desenvolvimento no que a gente simplesmente está vendo. Ele é tanto mental quanto todo tipo de crescimento físico. Ele é uma construção contínua. Ela caracteriza, por exemplo, por um pensamento que a gente faz uma conexão do simples para uma coisa complexa, por exemplo. E algumas dessas estruturas, elas permanecem ao longo de toda a vida, tá? A motivação, por exemplo. A motivação, ela está sempre presente, desencadeando questões afetivas e até questões intelectuais. Então, mas por que é importante o desenvolvimento humano? Por que é importante até estudar o desenvolvimento humano? Vocês têm alguma ideia? Por que é importante estudar o desenvolvimento humano? Para saber mais ou menos como que o desenvolvimento humano interfere até mesmo na vida, na professora, evolução também, né? Não sei, né? Isso, exatamente. Como? Não te ouvi? Picou?
tipo, na evolução, o cuidado que a pessoa, o estudo que a pessoa leva com o desenvolvimento. É mais ou menos isso. Não sei se você escutou a primeira parte que eu falei, mas eu dei uma explicada melhor, porque agora eu já embolei tudo, não sei nem o que eu tô falando. Não, entendi. Mas é exatamente. E é uma questão que a gente precisa estudar mesmo, porque conhecer as características comuns, às vezes de uma faixa etária, permite que a gente conheça as individualidades, as particularidades, o que torna as observações, a interpretação de cada, às vezes, comportamento, tá? Então, é isso aqui, ó. Conhecer características vai permitindo que a gente consiga separar por, como se fosse grupos, e interpretar determinados comportamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Deixa eu ver aqui. Quando você chega numa loja para fazer uma compra, às vezes as calças, você vai comprar uma calça, aí elas estão tipo assim, todos os tamanhos estão estão numa parte. Aí você pega calça branca, calça jeans, calça preta, entenderam? Tá tudo separado por cor. Aí, se você vai numa outra seção, você pega todos os tipos de camisa. Camisa curta, camisa de cor, camisa longa, entende? Você estando separado, fica ou não mais fácil? O que vocês acham? Sim, Fica mais fácil. Ou se você quiser pegar uma calça e ela tiver tudo misturado, aí você chega para a pessoa e tá tudo misturado, é mais fácil de localizar? Vai Muito complicar mais fácil. Não, fica mais difícil, né? Então, Fica mais quando fácil você quando já tá tudo separado. Exatamente, fica muito mais fácil quando está separado, né? Então, essa questão aqui é interessante, quando a gente existe uma separação. Então, quando a gente fala nessa questão, todos os aspectos levantados, tudo que a gente consegue levantar tem uma certa importância. Por exemplo, planejar o quê, como ensinar, o que você está ensinando, tudo existe uma ligação, um sentido, tá? Por exemplo, quando você está estudando desenvolvimento humano, o que você vai descobrir, por quê, o que essa interação tem a ver, igual agora que a gente está vivendo o corona. Aí descobre uma informação um perfil que atinge, é importante. Tempo de sobrevivência do vírus numa superfície, é importante. O tempo que você vai ter uma ligação da substância. Tudo que a gente vai conseguir descobrir, aí todas as informações que eles têm agora do corona, eles vão colocando em mini caixas, entendem? Tudo é o corona, é uma caixa. Mas todas as informações que temos vão colocando em caixas dentro dessa caixa. Então, isso tudo é como se fosse o desenvolvimento humano que faz parte da gente. Cada coisa que a gente vai compreendendo, vai ficando tudo dentro de uma caixinha. Fizeram associação? Sim. Sim. Então, ok. Então, tá bom. Então, gente, segundo Piaget, existem formas de perceber, compreender. Ok, obrigada quem está respondendo aí pelo Zap, tá? Então, existem formas de compreender. Lembrando, toda vez que eu saio da tela compartilhada, é para admitir colegas, tá bom? Aqui. Então, segundo Piaget, existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo. Ou seja, existe uma assimilação progressiva do meio ambiente, que implica uma acomodação das estruturas mentais e a nova informação do mundo exterior. Quem pode me explicar? Você pode repetir, por favor?
Professora? Oi, não tô. E aí? Está me ouvindo? Tô, porque falhou. Você pode repetir, por favor? Eu só perguntei o que isso aqui quer dizer. Esse que está na tela? Isso, segundo Piaget, aí eu li para vocês. Tá. E eu perguntei o que isso quer dizer. Porque estão me dizendo aqui que a minha voz falhou, exatamente, cortou para mim também. Segundo Piaget, existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo. Ou seja, existe uma assimilação progressiva do meio ambiente, que implica uma acomodação das estruturas mentais e uma nova informação do mundo exterior. Bom, eu entendo que o desenvolvimento humano, as idades, né, a gente cria uma percepção em relação ao ambiente que a gente vive de uma forma diferente. A gente está sempre em constante evolução de pensamento, de vida, de tudo, né? Mais ou menos isso, não é não? Isso. E isso vai ficando dentro da gente e vai, como é que a gente diz, acomodando, né, no mundo de uma forma, e nós vamos passando a compreender e influenciando na forma como a gente passa a ver o mundo. Assimilando, modificando, compreendendo, percebendo, interpretando. Pergunta da colega, peraí, só um minutinho. De certa forma, né, a colega está perguntando aqui, não é que é exatamente como senso comum, não. Mas a gente vai passando a compreender e a se comportar diante do mundo numa assimilação, aqui, ó, como uma assimilação progressiva, aí vai entrando conhecimento. E como entra conhecimento, como passa a ter uma acomodação nesse conhecimento, não é o senso comum, porque a gente vai aprendendo coisas novas. E tudo que é aquele novo e de uma assimilação progressiva, existe um conhecimento. E esse conhecimento nem sempre ele é um conhecimento de senso comum. E muitas vezes ele é um conhecimento comprovado. Por exemplo, você compra um objeto porque ele é uma marca que foi testado. Então, se foi testado, ele já tem, teve um estudo para aquilo, entende? Então, você sai do senso comum, porque você já teve uma compreensão maior do que isso. Ok? Ok. Ok. Compreenderam, pessoal? Tá dando para assimilar? Então, ainda no capítulo 7, tem uma questão muito importante que eu gosto muito dela e eu falei em sala de aula também. Não sei se vocês vão lembrar. Olha, quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento humano? Lembram? Sim. Ah, que bom. O que seria que influencia o desenvolvimento humano? O meio que ele vive, a família. O meio, que é o cenário que ele está inserido, né? Que é conjunto de influências. Quando a gente diz o meio, entra todas essas condições, tá? Que mais? Hereditariedade, né? Que é a carga genética, que estabelece o potencial do indivíduo. Também o crescimento orgânico,
que refere ao físico, tá? E o último, a maturação neurofisiológica, que eu costumo falar que o nome é feio, mas que é simples, que é o que torna possível determinado padrão de desenvolvimento. Aí você fala, mas o que é isso mesmo? Lembra esse bicho feio aí? Vou lembrar. Quando a gente fala, por exemplo, uma criança, aí, deixa eu tomar uma água aqui. Quando a gente fala, aí às vezes as pessoas me procuram mais desesperados. Ah, mas meu filho, a mãe preocupada, tensa, que meu filho já tem 9 meses, vai fazer 1 ano, meu filho 1 ano e meio, às vezes, meu filho tá andando e meu filho não engatinhou. Seu filho não engatinhou, mas seu filho tá andando. Então, seu filho, né, pulou uma parte. Pulou etapa. Mas ele não quis engatinhar, não quis andar. Aí, quando eu vou conversar um tiquinho com a mãe, né? Aí a mãe fala assim, não, mas ele queria ir pro chão, a gente não deixava. Ele queria sair do meu colo, a gente não deixava. É claro, a criança não tinha engatinhar mesmo, não, mãe? Como é que a criança engatinha no colo? Quando a gente começa a puxar, né, a gente consegue compreender. Mas a gente fala maturação neurofisiológica, é aquele espaço aonde a gente espera, entre aspas, de uma forma grosseira, tá? Falando que seria possível determinado padrão de comportamento. Então, por exemplo, espera-se que a criança vai segurar, vamos dizer, um lápis com tal idade. Aí a criança não segura o lápis com tal idade. A criança tem problema? Não, nós vamos investigar. Por quê? Pode estar dentro da maturação neurofisiológica ou não. Nós vamos esperar. Tá? Tem todo um conjunto aí de dados, de testes, de questões a serem avaliadas. Então, nós temos que... Isso são fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Então, lembrando mais uma vez, quem pode me ajudar? Quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento humano? Porque isso é questão de prova. Quais são esses fatores? É o meio, o crescimento orgânico. Crescimento orgânico. A maturação, né? Neurofisiológica. E tinha mais um que eu não tô lembrando. É filho de quem? E tem mais um que eu não tô lembrando, eu acho. Hereditário? Isso. Hereditariedade. Exatamente. Isso. Tá? Isso mesmo. Então, mais uma vez. Espera aí que a minha tela travou aqui. Deixa eu tirar e voltar. Só um pouquinho. Minha tela travou. Quais são, gente, os fatores que influenciam o desenvolvimento humano? Meio. Vamos embora? Maturação biológica, crescimento orgânico, hereditariedade. Tá começando a ficar bom. Fatores que influenciam o desenvolvimento humano, quais são? Bora, gente. Meio em que vive. Bora, gente. Tá aí? Maturação, hereditariedade, crescimento fisiológico e meio. Então, hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e meio. Alguma dúvida aí? Não. Não? Então tá bom. Capítulo 7, book. Agora vem um outro ponto que eu falei com vocês que vocês iam confundir. Vocês lembram?
Falei, vocês vão confundir. Fatores que influenciam com outra coisa. Com aspectos de quê? Do desenvolvimento humano. Exatamente. Quais são esses? Social, intelectual, isso. Afetivo, emocional. Uhum. Então, o que seria o primeiro? Físico-motor. A própria palavra diz, gente. É o crescimento orgânico, a maturação, capacidade de manipular objetos. É a criança que leva chupeta na boca sozinha, na idade certa, que é X teoricamente. O aspecto intelectual é a capacidade do raciocínio, a capacidade do pensar. Por exemplo, é aquela criança que pega um brinquedo que está em cima do móvel, ela não dá conta, ela vai lá de forma bem de arte, pega um banquinho e sobe no banquinho. Ela não pensa que ela vai cair do banquinho, mas ela quer pegar o brinquedo, ela sabe que ela não dá altura, ela pega o banquinho. Ela resolve o problema dela. Pensar que ela pode cair é outra história. Ela resolve o problema dela, tá? Afetivo e emocional é o modo particular, né, de integrar as suas expectativas, né? Exemplo, a vergonha, por exemplo, que sente numa situação, é alegria numa outra. Social, por exemplo, um tanto de criança que está brincando, né, numa festa. E aí, uma vai, abraça a outra, e uma criança vai e deixa a outra de fora na roda, aí a criança vai achar ruim, aí vai atrás da mãe e acha ruim com a mãe que ficou fora, tá? Eu não sei se eu contei para vocês na sala, mas meu filho uma vez chegou com a mãozinha mordida. Contei para vocês isso na escolinha? Sim. Acho que não. Contei, né? Contou. Pois é. Eu contei, pois é. Aí chegou mordido, né? Para quem não lembra do caso. Aí perguntei, quem mordeu sua mão? Aí ele falou, né, que o coleguinha tinha mordido. Por que mordeu? Porque eu peguei a uva dele. Por que você pegou a uva do coleguinha? Eu tava com fome. Mas eu te dei o seu lanche, mas eu comi tudo, tava com fome. Aí não pode pegar do coleguinha, mas na cabeça dele podia. Por que você pegou? Porque ele disse que não ia comer. Mas na cabeça dele, ele podia, por quê? Se o coleguinha falou que não ia comer e ele estava com fome, logo, o quê? Hein, gente? Logo, ele ia poder comer e não ia ter problema. Lógico. Na cabecinha dele era isso. É isso mesmo. Quem me respondeu aqui no zap, ele podia comer, lógico, ué. Se você não quer comer, eu posso comer. O coleguinha pensa assim, o coleguinha pensou o quê? Eu não quero comer, mas é meu, você não vai comer. Ué. Lógico, acabou. Aí eu ensinei para ele como é que funciona, que ele tem que respeitar, não é porque o outro não quer que ele pode pegar, né? Até hoje, eu e a mãe desse coleguinha, a gente ri por causa dessa história, porque a história rendeu muitos anos e anos e anos. Até hoje a gente conversa e ri disso. E eu cito isso muito, porque a criança não tem que entender. Nós, no nosso papel de social, é que temos que ensinar. Entenderam? Alguma dúvida, gente? Então, me respondam. Quais são os fatores que influencia o desenvolvimento humano? Presta atenção na pergunta. Meio em que vive. Em que vive, crescimento humano, maturação orgânico, crescimento fisiológico. E o social. Isso mesmo. Hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e meio. E agora, quais são os fatores? Desculpa. Quais são os aspectos do desenvolvimento humano? Físico, motor, social.
Faltam 2. Afetivo, emocional, intelectual. Isso. Ok, pessoal? Dúvidas? Agora a gente entrar em outro ponto, teoria de Piaget. Lembrando mais uma vez, o que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando da questão do desenvolvimento humano. Tá? Então, ok, estou vendo aqui o zap. Então, vamos lá. Teoria de desenvolvimento humano. O que seria... A teoria, gente, sempre nós vamos trabalhar, lá, segundo Piaget, divide os períodos de desenvolvimento humano de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento. Então, como é que seria isso? De 0 a 2 anos... Gente, ó, eu te falar uma coisa. Isso aqui não é matemática, não, tá? Psicologia não é matemática. Então, isso aqui não é matemática, tá? Espera aí. Deixa eu admitir a colega aqui. Então, a psicologia não é matemática, ok? Ok. Então, esse número é um número aproximado, ó. É um número aproximado. Tá? Então, quando a gente fala em sensório motor, o que eu estou dizendo? A criança está se movendo. Oi? Pegar, fazer seus próprios movimentos, alcançar as coisas. Isso. E o que a criança entende? O que vocês lembram dessa parte aí? Pensa aí numa criança que vocês conheçam e que tem essa faixa de idade. O que essa criança faz? Não é decoreba, gente, é associação de ideias. Ela coloca na boca. Põe na boca. Tudo que ela pega, ela põe na boca. Certo. E aí? Ela conhece o mundo por quê? Porque é a fase que ela tá... Para manipulação. Nas coisas, né? Oi? Tá descobrindo. Isso, ela está descobrindo. A vida, né? Ela coloca tudo na questão da sucção. A criança é capaz de usar por meio de atingir. Ela pega os objetos e ela descobre, por exemplo, que se ela puxar, por exemplo, ela quer uma lata, ela quer um objeto que está em cima de alguma coisa. Mas tem um forro na mesa. O objeto está distante. Aí ela vai descobrindo que ela vai puxando o forro e o objeto vai ficar o quê? Mais perto dela. Aí ela vai puxando o forro. Aí acontece esses acidentes em casa. Por quê? Porque vai cair tudo em cima da criança. Eles não têm noção do perigo, né? Não tem noção nenhuma do perigo. Nenhuma, tá? Então, fica evidente que quando aparecem novas habilidades. E ela conhece tudo pela manipulação. E é uma fase onde ela vai diferenciando claramente a fase dela com o mundo, né? E, por exemplo, o objeto nem sempre está presente, tá? No seu campo visual, mas ela continua, quando o objeto sai, por exemplo, da frente dela, ela sempre continua a procurar, porque ela não entende, ela não sabe onde é que o objeto está, então ela fica procurando o objeto. Ok?
Aí, no pré-operatório, tá? Que é de 2 a 7 anos, mais ou menos, é o aparecimento da linguagem. Estão pegando? Uhum. Sim. O que acontece ali? Ela Tudo a começa... criança, Pode falar. tudo a criança pergunta. Por quê? Nós vamos falar dessa fase, adoro essa fase. A interação, a comunicação entre os indivíduos são evidentes nessa fase da linguagem. A criança antecipa o aparecimento aí e o desenvolvimento e o pensamento se acelera. Então, como você acabou de falar, é a fase famosa do porquê e a fase que eu já fiquei muito brava com muita mãe na rua. Porque eu já vi muita mãe respondendo muito mal muita criança. Meu marido sai até de perto nessas horas. Porque ele fala assim, qualquer hora você vai receber uma resposta atravessada. Eu falo, não tem problema nenhum, até lá eu já falei o que eu precisava. Tá? Porque as pessoas não têm noção do que elas fazem. Né? Porque o ser humano, às vezes, ele é cruel. Ele diz as coisas e ele não tem noção que a fala dele é uma fala que pode ser ríspida. É uma fala que, às vezes, ela pode magoar o outro, ela pode ferir o outro. Professora, principalmente, eu tenho um priminho aqui, que ele mora aqui, praticamente aqui em casa, né? Sim. Ele tá nessa fase, sabe? Faladeiro demais. E ele é um pouco autista. Então, tipo assim, às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa super tranquila com ele, não faz isso, ele se sente muito ofendido e começa a chorar, ele realmente sente aquilo, sabe? Isso faz muito mal para a criança, que ela cria uma percepção, às vezes, de não aceitação, né? No ambiente. E é uma questão delicada, né? Que a gente tem, porque, olha para você ver, você vai e pergunta, por que você está assistindo a aula? Ah, porque eu quero aprender. Mas quer aprender o quê? Ah, eu quero aprender o que o professor está falando. Mas o que ele está falando? Ô, Malu. Diga. Eu tenho um filho de 7 anos, então eu percebo muito, assim, tudo que ele pergunta, ele presta muita atenção no que a gente responde. Então, ele aprende muito com o que a gente fala com ele. Por exemplo, se eu falo uma coisa hoje, ele pergunta, eu falo uma coisa hoje, amanhã ele me pergunta a mesma coisa e eu respondo diferente, ele me questiona, mas por que você falou comigo ontem que era assim? Então, eles aprendem muito com a gente e assim, e fixa na cabeça deles, né? Pois é. E aí? Como é que faz? Aí a gente tem que responder de acordo com a pergunta deles, né? Porque a gente nunca deve mentir para a criança, a gente tem que falar a verdade, não é ficar inventando uma história ou outra, não. Tem que falar de acordo com a idade deles. O que a gente não deve fazer de jeito nenhum é mentir. E em questão de morte? Você está perguntando? Para falar com a criança dessa idade. De 7 a 8, de 2 a 7 ou de mais? 2 a 7. Depende da postura da família. Eu já tive família que preferiu, e depende do que a família, né, o convívio mesmo. Família que preferiu falar que ó, é uma margem grande de idade aqui, tá vendo?
Pode estar mais próximo do 2, do 3, do 4, até do 5. 2, 3 e 4 é uma coisa, 5 é outra e 6 e 7 é outra. Então, depende, porque aqui é uma margem muito grande. 2, 3 é uma coisa, é um comportamento. Foi para estrelinha, né? Tá com o papai do céu, é uma questão delicada, tá? 5 vai depender da maturidade da criança no momento. Agora, 6 e 7, eu já tive família que preferiu até levar a criança no enterro, e eu tive já família que preferiu deixar a criança com a imagem daquele ente que ela tinha no almoço, que ela teve do último encontro, e quando ela perguntou, falou que ele fez uma viagem que ele não ia voltar por enquanto, e depois ele foi para Estrelinha também. Entendeu? Então, depende o que a criança, depende o que aquela família quer, o que representa a perda para a família. Malu. Diga. A minha prima, a mãe dela morreu, ela tinha 9 anos. Oh, perdão, 9 anos não, ela tinha 4 anos. E eles contaram, assim, rasgado mesmo, falaram tudo que tinha acontecido para ela e tal. E depois de um tempo, ela teve vários transtornos, assim, sabe? Ela teve muito problema. 9? Ela tinha 4 anos. 4. Pois ela não entendeu nada, porque ela não sabe o que é. É abstrato. Pois é, ela teve muito problema. Você acha que isso pode ser influenciado por isso? Pela forma que foi contado, pela forma que foi falado? Não dá para falar, porque eu não tenho material para isso. Agora, o que eu posso te dizer é que pode ser que ela já tivesse uma estrutura e que algo fosse acontecer independente, ou pode ser que realmente ela tivesse uma estrutura mais delicada, mas que não fosse desenvolver nada. Mas que, como a estrutura delicada, somando a uma informação ou um ato desse porte, realmente desencadeou um fato. Então, não tem como falar nada sem eu ter informação. Mas, 4 anos, assim, não tem chão, não tem ideia. O que eu falei, tá mais próximo aqui, ó, tá vendo? 2, 3 e 4, ó, não tem noção. Então, simplesmente o objeto desaparece. E aí, o que acontece? É uma perda. Você perde seu referencial. E aí, o que acontece? Você perde seu chão. Entendi. E aí, como é que você vai? Se é seu chão, sua segurança, você vai confiar em quem? Se não entra uma outra pessoa ali para ela ter a firmeza e a segurança para seguir, como é que fica? Se é adulto que é adulto, já dá o estrago que dá com perda, imagina criança. Entendi, mãe. Entendeu? Então é muito delicado para responder. Não dá para responder sem informação. Mas dá para imaginar. Ok? Mas eu não contaria. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Malu, diga. E no caso, quando a mãe ou o pai abandona a criança, entra nesse mesmo raciocínio da perda? É uma perda da mesma forma, sendo opção ou não. Ok. Né? Num dia, quando a criança tiver maturidade, talvez possa ser dito. Mas até então, ela não tem condição de compreender também. Pelo contrário, ela vai pensar o que eu fiz de tão errado que me largou. Aí vem a culpa. Ok. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Nessa fase aqui, gente, de 2 a 7 anos, que é a fase, como a gente está dizendo, do aparecimento da linguagem, né, que é o pré-operatório, que é uma fase extremamente importante e aonde surge o porquê surge sim nessa fase, tá? Então, por favor,
a gente tem que ter paciência. É aquela coisa. Por que você está com a caneta na mão? Ah, porque eu quero. Por que você quer? Ah, porque eu acho a caneta que eu estou anotando. Mas por que você está anotando? Porque eu preciso. Precisa por quê? É porque eu vou sair, preciso anotar o que eu vou comprar. Mas por que você vai sair? Então, realmente, exige muita paciência. Mas entenda, tudo vai formar, vai ajudar qualidade, desenvolvimento para aquela criança. Então, ri. Você quer parar de responder? Distrai a criança, muda o foco. Mas não vira para a criança e fala: para com isso, menina, não aguento mais responder. Não é uma coisa saudável. Nem a criança merece esse corte, tá, pessoal? Então, lembrando também que é tudo ampliado nessa fase aqui ainda, tá? O interesse, as atividades, os objetos, tudo muda para a criança. Então, eu vejo a criança de hoje, a criança de antes, tudo é estímulo, tá? Você convive numa casa onde a criança é muito estimulada e outra onde ela não é, você vê a diferença. Nós preparamos hoje o nosso mundo, gente, nós não sabemos nem como vai ser depois, porque são tantos estímulos. A criança hoje já nasce apertando o botãozinho. E a gente nem imagina como serão os próximos. Porque são muitos estímulos. Eu acho que essa fase é a fase mais importante que tem, porque depois dela o ser humano parece que fica estagnado, né? Porque ele para de perguntar as coisas, ele não tem interesse mais com nada. É igual, eu vejo muita gente da nossa cidade mesmo, que não está preocupado em querer saber o porquê das informações, por que isso acontece, sabe? E essa idade é a idade que eles mais fazem isso, porque eles têm o interesse mesmo de querer saber das coisas. Uhum. É uma questão assim que é o que eu digo para vocês. A gente precisa plantar sementes para a gente poder colher depois. Né? Então, é tudo muito importante. A gente tem que fazer a criança ser curiosa, a gente tem que fazer a criança questionar, a gente tem que fazer a criança perguntar, sabe? Tudo é importante. Tá? Então, aqui, ó, vamos aproveitar essa fase, vamos entender como ela é importante. Entra nessa fase também a questão dos movimentos finos, a questão de pequenos objetos, segurar a forma de segurar o lápis. Às vezes eu vejo na faculdade algumas pessoas pegando o lápis, às vezes, de uma forma que não dá muito conforto para escrever. Aí, às vezes, eu comento: olha, se você pegar desse jeito, você vai ter mais conforto para escrever. Aí, no que a pessoa pega, fala: não é que é mesmo? Então, isso aí, às vezes a pessoa deveria ter sido estimulada lá atrás. E foi passando. E às vezes ninguém teve o cuidado de falar com ela: segura no lápis dessa forma, que vai ser melhor para você, que você vai ter mais conforto. Ninguém teve, às vezes, esse cuidado. Olha para você ver. Nós temos que ter esse cuidado com as pessoas. Oi, quem falou cortou? Não? Então, gente, não só segurar o lápis, mas eu não sei se vocês já prestaram atenção, às vezes quem tem filhos aí, tem uma fase que tem muito dever para colorir. Tá? E aí os pais acham ruim, nossa, não sei para que colorir esse tanto de coisa, e aí pega até para colorir o dever da criança. Já viram isso? Eu tô falando uma coisa que ninguém nunca viu? Já, Malu, já aconteceu muito comigo aqui em casa. Pois é, não ri não, porque eu tô vendo Marte aí atrás do seu riso. Não, é porque eu tenho o meu filho, quando ele vai fazer os para casa dele, aí meu marido sempre fala assim: você não pode fazer para ele, para a casa é dele.
Aí, às vezes, ele coloca tão assim, ele tá com preguiça, nossa, que me dá uma aflição. Eu começo a corrigir. Pois é. Mas de tanto ele me chamar a atenção, agora eu já aprendi. Por que, Malu, que você está falando isso? Porque a gente ajuda a estar formando, naquele desenho bobo de lápis de cor, que você tanto critica, a gente ajuda a formar a escrita da criança, os traços finos da criança. A gente faz todo o movimento. Aquela coisa boba, deixa eu achar um lápis aqui, peraí, deixa eu tirar da tela aqui. Deixa eu pegar meus rascunhos aqui, peraí. Tem uns rascunhos meu aqui. Achei. O que é isso? Nossa, tá ruim, assim. Cima? Que fim que alguém... Para a criança completar a letrinha. Uma coisa boba, né? Que é simplesmente para você completar o traço, né? Que é para você fazer, ou para você ligar, atividades bobas, atividades simples. E você acha que ela não tem, que é boba, que ela não tem sentido nenhum, que ela não tem valor nenhum. Só que, na verdade, todas têm muito significado. É isso que eu estou mostrando, tá? Todas estão falando muito para o seu desenvolvimento, tá? Isso é muito importante. Nada, gente, é à toa. Nada que a gente faz é à toa. Tudo tem a sua razão de ser, tá bom? Então, mais uma vez, quando você pensar tanto na questão do porquê ou em outra questão, o que você vai lembrar? Tem um pouco mais de paciência, porque ela é importante. Vamos dar sequência. Deixa eu tirar aqui, porque fica melhor o sinal. Deixa eu voltar a tela aqui para vocês. Ó, aí, gente, eu vou entrar nessa fase aqui, ó. 7, 11 anos. 7, 11 anos é a infância, quando a gente diz propriamente dita. Que seria o quê? É a capacidade da criança de estabelecer relações que permitem pontos de vista diferentes, que é operações concretas. Tá? No plano afetivo, significa também que é capaz de cooperar com outros, de trabalhar em grupo, ter autonomia pessoal. Nessa idade aqui, já começa, eu sei fazer. Por que você está falando isso? Eu não te chamei. Eu sei muito bem fazer. Já ouviram isso? Estou contando alguma coisa que vocês... Alguma novidade, pessoal? Não. Pois é. É o surgimento de uma nova capacidade mental. Como é que a gente diz? A criança consegue não só atividade física, uma ação física, mas também mental, com um objetivo. Ela consegue raciocinar, ela consegue ir para o meio, ela consegue voltar, tá? Ela tem uma habilidade. Um outro ponto importante aqui que eu queria salientar, deixa eu ver como é que eu vou falar. A criança consegue também exercer suas habilidades. E é uma capacidade
a partir de objetos reais, concretos. O que isso quer dizer? Isso quer mostrar o seguinte, é a capacidade de reflexão que se inicia. Ou seja, é o pensar antes de agir. Aí a criança vai falar alguma coisa, aí ela volta e fala assim, não é isso não. Eu queria dizer era isso. Por quê? Ela começa a refletir, ela busca o passado, ela pensa no futuro, tá? Ela como é que eu vou dizer? Ela consegue exercer um pensamento assim muito mais maduro do que ela tinha antes. E ela consegue vivenciar situações em diferentes momentos. Ela pensa, antes a coleguinha fazia essa piada comigo aí, eu caí. Agora eu não caio mais, eu não sou bobo mais. Agora eu sou um rapaz inteligente. Ela consegue pensar nessa forma. Ela estabelece uma relação de causa e efeito. Não vou fazer isso mais não, porque se eu fizer isso, meu pai vai brigar comigo. Quer dizer, se aconteceu isso, eu vou ficar de castigo. Ela estabelece isso. Se eu não fizer o dever, vai vir uma anotação na escola. Aí eu vou ficar sem a minha saída no final de semana, meu presente, qualquer coisa. Quer dizer, ela entende que a ação tem reação, ela entende que tem um conceito, eu ganhei muito elogio, então eu vou conseguir ganhar isso do meu pai. Ele consegue compreender muito mais, entendeu? As coisas são mais concretas. Tá claro, pessoal? Sim. Sim. Ok? Um outro ponto importante também, que a gente tem que salientar, é que começa, não sei se vocês vão concordar aí comigo, no afetivo, começa a aparecer a vontade como superior. Quando há qualquer tipo de conflito, a criança fala assim, mas eu que quero, então ela começa a manipular mais. Ela vira e fala assim, mas você antes não fazia isso comigo, né? Mas você não gosta tanto de mim. Ou então, contem outros filhos, mas eu não sou mais o querido, né? Começa a fazer o que a gente chama vulgarmente de chantagem, né? Vocês já ouviram isso? Professora, meu irmão, ele tá nessa fase, ele vira pra gente e fala assim, eu não sou mais seu amigo. É isso aí. Mas aí você vira e fala, mas eu sou seu. Exatamente. Ele tem que idade, Oi? Oi, caiu? Não, é porque a menina estava falando, também lembrou do meu afilhado. Ele tem 4 anos, qualquer coisa, ele fala assim, não gosto de você, tô de mal com você. Fala, é problema seu. É tipo, toda hora quando alguém faz alguma coisa que não gosta, aí ele fala assim. É diferente a fala, é diferente no sentido assim, você não merece mais minha atenção. É tipo isso, quando a minha madrinha não quis comprar um brinquedo para ele. Aqui na operação... Aí ele meio que chantageou ela. Vovó não gosta de você. Só que, tipo, toda hora, quando alguém não faz algo que ele não quer, aí ele sempre usa essa mesma frase, não gosto de você. Falar aí pra você, a gente fica rindo dele. Aí acaba que, tipo, depois passa. Pois é, nesse sentido. Na operação concreta, não. Ele compreende as coisas, ele sente, ele está fazendo uma manipulação de outro aspecto, entende? Por exemplo... existe uma tendência que o sexo oposto diminua nesse período. Nesse período aqui, ele se agrupa mais com o mesmo sexo. Entendeu? É um fortalecimento que o grupo faz nesse momento aqui, ó. Tá? É uma cooperação, uma capacidade que vai desenvolvendo e vai trabalhando, aumentando o trabalho em grupo. Agora, gente, quando a gente entra aqui, aí o negócio muda de figura. É um exemplo que eu dou bobo, eu já citei para vocês, que é um exemplo assim, que a gente vê, eu gosto de citar esse exemplo mais exagerado, porque aí vocês não esquecem.
que é assim, a criança, o adolescente vira e fala para você assim, ó, eu tô querendo muito ir numa festa dia tal. Aí você fala, tá bom, vou pensar. Aí você vira para ele depois e fala assim, pode ir na festa? Ele vira, não quero mais, não. Eu acho que grande parte da gente já fez isso. Exatamente. Lembram disso, gente? E é por aí, tá? Porque é aquela questão aqui, a marca é a contestação, tá? É a marca desse período. É aquele momento em que é liberdade, justiça, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele faz, ele tem todos os interesses, ele tem todos os pontos de vista, ele tem as informações, ele sabe. Nós é que não sabemos, mas ele sabe. Compreende? Pode comer! Oi? Pessoal, oi? Essa parte dos adolescentes, acho que é por isso que ninguém gosta de adolescentes, só eles mesmos gostam deles. É uma questão delicada. Mas sério, às vezes eu fico tentando me perguntar, porque, tipo, hoje a gente tá mais pra frente, mas eu tento voltar, falo, cara, por que a gente agia desse jeito? Tipo, hoje, eu olhando, eu fico com raiva quando algumas pessoas fazem isso, mas é coisa que eu fazia, eu não consigo entender o porquê eu fazia aquilo. Tipo, só queria estar certo, se meu pai, igual, tipo, brigava muito com meu pai por causa disso, tipo, eu queria fazer uma coisa e não deixava. Quando eu implicava de tanto deixar, eu não queria mais, e tipo, e aí agora eu entendo porque me batia, porque era terrível. Isso é muito verdade. Eles falam que você vira adulto quando você começa a odiar adolescente. É que nem quando você tá no ônibus, entra aqueles adolescentes fazendo uma bagunça. E você fica puto. Aí eu paro pra pensar, velho, eu fazia a mesma coisa que eles fazem, só que hoje em dia eu não aguento olhar pra eles mais. Só que nós não podemos ser radical, porque a gente tem que compreender, né? Eu não tenho paciência, esse é o problema. Quem está falando aqui, eles são contra, é tudo do contra. Mas é por isso que eu não falo, às vezes, por causa disso, que eu tento me colocar, falar, não, já foi assim, então é meio hipocrisia se eu não, tipo, não tentasse ver o lado. Eu só, tipo, se eu não gosto, mas eu não sou muito na minha, eu não fico muito de falar as coisas, não. Gente, mas nós temos que entender, né, que é uma questão que faz parte, né? Uma questão que faz parte. E é delicada, né? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês agora aqui. Na aula passada, eu cheguei a terminar a identidade e a saúde mental? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só para eu saber se eu fechei aqui tudo, porque eu anotei na minha anotação aqui que eu terminei. Quero só saber se eu terminei. Esse aqui, esse de conhecer, eu terminei todo? Turma? Eu acho que não, porque ninguém. Eu não tô lembrando, não. Falou nada, né? Eu também não tô lembrando, não. Não, tá, é porque eu tô perguntando, é porque eu acho que caiu um feriado na terça-feira, teve uma terça-feira que eu não dei aula, então por isso que eu tô na dúvida e tem diferença de outra turma, então esse aqui eu não passei para vocês. Eu acho que não. Tá, então eu vou passar eles aqui agora, depois do intervalo, porque esse tópico aqui é o mesmo tópico, tá? Que tá que é só um minutinho.
É da unidade 4 da BUC. Aqui. É da unidade 4, tá? É a mesma coisa. Então, eu vou introduzir após o intervalo. Tá bom? Tá bom. Então, antes da gente caminhar para o intervalo, deixa eu só esclarecer uma coisinha aqui. Tem um artigo que eu vou encaminhar para vocês, que está dentro do tópico que nós vamos trabalhar, que é o nosso último momento aqui. Não é o tópico, gente, que eu gostaria de trabalhar agora, no momento de vida que a gente está. Mas, infelizmente, vou abrir aqui para mostrar para vocês falarem, nossa, Malu, tá tão severa, mas eu gostaria de mostrar antes para não dar... Tá vendo aqui o capítulo? O que vocês estão vendo aqui? A finitude da vida. Pois é. Então, só para lembrar e para situar aí todos os colegas, e caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Nós estamos trabalhando com o livro da BUC e o livro da Croton, que é este aqui. O livro da Croton, este aqui, ó, é o capítulo da BUC que a gente já utilizou no início do semestre. Nós vamos voltar de novo. Este aqui, idem, que nós até falamos também dele, tá bom? E esse aqui é sobre um artigo que eu vou passar para vocês na próxima aula, que é o Finitude da Vida. Então, por isso que eu queria mostrar que esse artigo, ele... Deixa eu mostrar aqui também. Só para não ter dúvida. Só um momento que eu estou abrindo para vocês. Então, como eu estava dizendo, é um momento delicado, né? Que eu não queria ter que falar esse assunto, mas é inevitável na nossa disciplina. E se vocês se recordam, eu disse que a gente ia ter que trabalhar sobre o assunto da morte do morrer. Vocês se lembram? Da morte do quê? Não escutei. Também não escutei, não. Morte de quê? Eu tinha falado para vocês na sala de aula que a gente ia ter que trabalhar sobre a gente ia ter que falar e trabalhar sobre a questão da morte, lembra? Ah, a questão da morte. Morte. Ah, tá, entendi, sim. Tá? Então, para falar sobre a finitude da vida, né? Que é sobre nós vamos trabalhar com esse artigo, tá? Ele já está no portal, tá bom? Aí eu vou anotar todas as instruções ali, para mesmo que foi um ou outro, às vezes, que pode ter dúvida, mas para evitar que um ou outro tenha dúvida, eu vou anotar para que ninguém tenha. Ok, pessoal? Então, vamos para o intervalo agora, tá? E aí, quem quiser qualquer tipo de retorno do trabalho, tá bom? É só me encaminhar o trabalho para eu poder abrir a tela dele aqui, para eu não ter que buscar. Me encaminhe o trabalho de novo para ficar mais fácil, eu busco aqui as notas e aí eu dou o retorno para um componente do grupo, pode ser? Quem tiver interesse, é só fazer assim e eu já vou passando para vocês. Pode ser no intervalo ou pode ser após a aula, como você preferir. Quem tiver interesse, como o colega lembrou. Ok, pessoal? Até já. Okay. Então, são 8h38. Você tá falando? É o trabalho eu acredito que seja o trabalho de PowerPoint, que um colega lembrou aí, que não teve...
Isso, foi o resumo dos primeiros capítulos. Módulo 1, 2 e 3, até 2.2. Então, e quem quiser, só me encaminhar novamente para ficar mais fácil de eu localizar aqui, tá bom? E localizar a nota fica mais fácil. O restante pode ir para o intervalo, tá bom, pessoal? Até já. A gente se encontra às 9 horas. 9. Beleza. Até já. Tá bem, obrigado. Até já. Obrigada a vocês.